eu acho que tem muitas coisas muito positivas. É muito bonito você ir lá no Cristo hoje, você vê que você tem aonde frequentar, a sua família poder ir. Quando eu vou de bicicleta, eu ando de bicicleta. Eu sinto falta de mobilidade urbana na nossa cidade. Eu me senti tocada pela psicologia, eu achei que era importante. Então, eu gosto de estudar, né? Naquela época você era oposição, quer dizer, você não era folga. Não, o que eu tô dizendo é que eu e o Paulo Tadeu, que éramos da oposição, a gente não engavetava projeto do prefeito. A gente devolvia conforme tinha que fazer, ou a gente sentava e mandava, falava, ó, tem que fazer isso. Quantas vezes eu sentei com o Celso Donato, que era secretário de governo na época, para ver alguns projetos que estavam lá? Chegou mais um Café com Manteiga desta quinta-feira. Nós estamos com Águas Minerais Poços de Caldas, a melhor água, a mais gostosa do Brasil. E eu quero aproveitar esse momento aqui, saudar todos que estão com a gente por aqui, inclusive meu companheiro Ideu Pereira, que apresenta o Especial Turismo, que é exibido pela TV Poços aos domingos às 15h30, às quartas-feiras às 20 horas e aos sábados sempre às 20 horas. Às 20 horas. É isso. Né? É isso. Viaja o mundo conosco. Venha conhecer o Brasil e o mundo. E hoje vocês vão conhecer a Cissa. Quer dizer, conhecer não. Ver a entrevista da Cissa aqui, que com muito carinho a gente recebe aqui. É a Cissa, a dona prazer, Maria filha. Cecília Figueiredo Pípari. Sim. É? Ô, Cissa, o que quer dizer essa tatuagem no teu ombro aí? Olha, eu sou fotógrafa, além de ser socióloga e política e agora estudante de psicologia, eu sou fotógrafa. Isso aqui é uma lente de uma câmera de fotografia. É um diafragma, né? Isso, é. O Edeu não usa tatuagem, né, Edeu? Não, não tem. Eu fiz uma tatuagem, é um microfone. Eu trabalho no microfone, eu fiz um microfone. Áudio e vídeo. É, áudio e vídeo, tá vendo? Ah lá, tá vendo? Você, aqui, ó, é a arte de revelar um instante com luz e contraste. Eu não sabia que você tinha um sanguinho de Divisa Nova, não, Cissa? Tenho, bastante. Né? Meus avós eram da Divisa Nova, minha mãe nasceu em Divisa Nova, meus tios. Meu tio, que era frei aqui no Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Frei Cristóvão de Figueiredo, que era bem conhecido aqui na cidade. Você tem um irmão, Guilherme, né? Tenho um irmão, Guilherme. E a sua irmã? A minha irmã Maria Carolina e a outra irmã Maria Augusta. Ah, você tem mais uma irmã? São os 3 Marias e um Guilherme. 3 Marias. É, e eu tenho 8 sobrinhos. Sou uma mulher rica. É? Sou uma mulher muito rica. Riquíssima. É? O que veio primeiro, a política ou a sociologia? Na verdade, veio primeiro a política. Né? Eu comecei a fazer política aos 14 anos, mais ou menos, quando eu estudava no colégio municipal, eu já participava do Grêmio Estudantil. Eu fui lá da Tita e eu comecei a fazer política ali no Grêmio Estudantil, começar a entender o que era política, né? E na época a gente estudava, tinha uns grupos de pessoas interessantes. O Wallace Lara estudou na mesma época, ele era um ano na minha frente, eu estudei com a irmã dele, e o Júlio, que eram estudantes no colégio municipal. Qual Júlio? O tio Júlio, vice-prefeito. Nós somos amigos daquela época lá já. Você é graduado em Ciências Sociais, né? Pós-graduado em Gestão Pública, né? E está cursando, então, Psicologia na PUC Minas. PUC Minas. Campus aqui de Poços de Caldas, né? Exato. Por que você partiu para Psicologia? Eu sempre gostei muito de psicologia. Eu acho que a psicologia, ela comunica e ela tem uma relação muito forte com a política, sabe? Eu acho que é muito importante. E também com a sociologia, né? Nós temos ali psicologia da saúde, psicologia da educação, né? Então tem uma série de fatores ali muito importantes que comunicam. Então eu me senti tocada pela psicologia, eu achei que era importante. Então, eu gosto de estudar, né? Então... Nós convidamos a Cissa para vir aqui hoje justamente para a gente conhecer um pouco da Cissa, né? Porque você é uma pessoa muito conhecida na cidade, aliás, é uma pessoa muito querida, né? Pelo menos por nós aqui, né? Por isso nós fizemos o convite. E aí as pessoas às vezes falam, de onde pintou a Cissa? Eu queria saber mais, além da política, não é? Né? Além desse viés teu, saber mais um pouquinho de você. Então hoje por isso que eu falei assim, hoje vai contar tudo para nós aqui. Ela é conhecida, nós queremos conhecer um pouco mais. Vamos tirar tudo que a gente puder da Cissa. Uma pergunta, Cissa, baseado nisso que o Marquinhos perguntou para você, de sociologia, você acha que todo político tem que fazer uma universidade antes de entrar na política? Eu acho que seria
extremamente importante. Se a gente tivesse uma educação de qualidade que desse a oportunidade para as pessoas cursarem uma universidade. Porque, assim, não foi fácil fazer minha primeira faculdade, né? Eu estudava e trabalhava durante o dia, então eu pegava a van e fazia esse trajeto até São João da Boa Vista, voltava de madrugada e no outro dia trabalhava, né? Muitas vezes eu não tinha, ou eu escolhia, ou eu tomava o lanche e comia, ou eu tirava o xerox da faculdade, porque naquela época não tinha livro digital, a gente tinha que pegar na biblioteca, mas não tinha quantidade para todo mundo, né? Quando eu formei lá em 2005, era um movimento difícil essa ida e vinda para São João. Mas né? hoje a educação à distância não supre algum. Melhor. Isso, eu acho que ainda tem muitas outras oportunidades. Eu acho que assim as pessoas deveriam buscar uma capacitação. Eu acho que independente do que seria a escolha, né? No caso, quando você vai ser um político, eu escolhi a sociologia, mas tem a administração, que depois eu fiz a gestão pública, né? Mas eu acho que são várias áreas que eu acho que seriam importantes. A administração tem um leque muito grande, né, Cícero? Tem educação, direito, administração, direito. Eu acho que a educação é primordial. Pois é, Cícero, quando eu perguntei isso, eu estou dizendo exatamente por isso. Você não acha que deveria ser um pré-requisito, independente das oportunidades ou não? Eu acho que seria. E eu acho que a gente tem que ir a mais. Por quê? Porque hoje em dia só é obrigatório você saber ler e escrever. Mas eu vou falar para vocês, o que nós temos de analfabeto político é muito grande. Porque as pessoas não têm capacidade de interpretação de textos. Né? As pessoas, muitas vezes, muitos políticos que estão aí, eles não conseguem entender. Se você fosse deputada lá na Câmara, você Serei votaria uma lei que pudesse ser obrigatório o eleitor e o eleito terem um curso de formação? Eu, sim, com certeza. Eu acho que assim, não seria é muito exclusivo, importante fazer uma reforma política, sabe? Porque assim, a gente está exigindo tantas coisas para tantas outras pessoas. A pessoa, para procurar um emprego, quantas vezes elas recebem um não na cara porque elas não têm uma qualificação? Ô Cícero, mas isso daí, vou dizer uma coisa, viu? O que a gente escuta de falar, parece que tantos anos que eu ouço falar reforma política, isso não acontece. Reforma política e reforma tributária é uma coisa que não acaba nunca, né, Marcos? Então, e a reforma política eles fazem em véspera de uma eleição, vocês já perceberam isso? Quando para privilegiar os deputados que precisam depois ajeitar as coisas. É por isso que a gente fora quando não tem as anistias, né? Aí fica difícil para o eleitor, né? Por isso que o descontentamento de todos vai por aí. Você está na política há 27 anos, né? Isso. Eu fundei o partido PSB junto com a Marinês Faze. Eu gosto de lembrar dos nomes das pessoas que também fizeram história comigo. O Toninho, lá do INSS, João Alves. Em 96, eu era aluna da Marinês no Pio 12. Como é que se forma um partido? Como é que você funda? Boa pergunta. Funda. Como é que você falou? Esse partido é meu. Não é assim que você fala? Você funda um partido, ele não é seu, mas tem gente que acha que é dono do partido. Né? Eu não acho. Eu estou presidente de um partido agora, novamente, mas eu nunca me achei dona de um partido. Né? Mas eu entendi que a pergunta, eu acho que é assim. O que a gente precisa? Na verdade, o PSB naquela época não existia em Poços de Caldas. Então a gente teve que ir até Belo Horizonte. Né, a gente foi convidado, e aí nós fomos a Belo Horizonte, e Belo Horizonte fez uma comissão provisória para Poços de Caldas. E aí nós fundamos um partido aqui, porque não tinha essa sigla partidária. Então a gente reuniu bastante pessoas. Yara, Manata Pontes, Hugo Vocês Pontes. Criaram essa sigla? Não, nós criamos não, nós fundamos em Poços de Caldas. A sigla já existia. Isso. Era do Miguel Arraes. Saudoso Miguel Arraes, que eu tenho uma grande honra de ter participado, de ter conhecido pessoalmente, mas e ter participado desse movimento político, porque o Miguel Arraes fez uma história muito bonita na política, né? Então o PSB já existia a nível nacional, só que em Poços de Caldas não existia, e nós fundamos em Poços porque nós trouxemos a sigla para cá, porque não existia. E aí você ficou por quanto tempo lá? Eu fiquei quase 20 anos. Quase 20 anos. E aí? 96, 2006... Eu saí de lá em 2015, porque em 2016 eu filiei no Partido dos Trabalhadores, né? Pois é, mas você passou do Partido dos Trabalhadores para outros partidos também. Não, eu passei do Partido dos Trabalhadores do PSB só para o PT. Essa é a minha terceira filiação só, eu não tive outras filiações. Não, PSB você fundou. Isso, e fui filiada. Foi filiada. Isso, depois fui para o PT. Tá. Em 2016. E agora Solidariedade. Tá. Então, só Solidariedade tem alguma coisa a ver com o PT em termos de filosofia, de trabalho e de visão de vida? Olha, teve muitos dissidentes do PT que foram pro Solidariedade. Paulinho da Força é um. Paulinho da Força é o presidente, né? Isso.
Nacional? É o primeiro vice-presidente. Ah, sim. A Marília Reis também. Então tem alguns... O Miranda, o nosso secretário estadual, também foi do Partido dos Trabalhadores. Tem algumas ideias, assim. Eu acho que, assim, ideologia política hoje em dia é a gente acreditar no bem comum. Eu sempre penso isso. Ensina uma coisa para nós. O que diferencia um partido do outro? Eu acho que mais as pessoas que fazem a política. Então não precisa do partido? Não, eu acho que tem muitos partidos políticos. Tem muita sigla partidária. Por quê? Porque eles acabam criando novos partidos porque eles estão descontentes com os outros. Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo. Aí você falou uma coisa aí, ou para criar o fundo. Ou para criar o fundo eleitoral. Hoje. Mas quando não tinha um fundo eleitoral, porque antes era mais harmônico? Porque tinha que fazer as coligações também, né? E aí tinha tempo de televisão, tempo de rádio. Mas qual é que o PSB, qual é o viés político do PSB? É a esquerda. Esquerda? Esquerda mesmo? Centro-esquerda. Ferrenha? Né? Não, agora tá mais centro... Tá, mas aí você... Antes era a esquerda. Tá. Mas era a esquerda moderada. É porque assim, eu nunca fui era extremista. Centro-esquerda, vamos dizer assim? Centro-esquerda, é. Tá. Eu nunca fui extremista. E eu tô recebendo algumas críticas aí, porque as pessoas não conseguem ter uma leitura política, né? Porque é muito fácil falar atrás de uma rede, de uma tela de um computador ou a tela de um celular, fazer crítica às pessoas, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que o extremismo está tão grande que as pessoas estão brigando dentro de casa, né? E eu não sou desse tipo de pessoa. Eu converso com todas as pessoas na rua. Eu converso com todas as pessoas. Eu respeito as ideias das pessoas, mesmo que eu não concorde com elas, mas eu defendo que elas acreditem na ideia delas. Mas você é daquela filosofia que entende, mas não aceita? Não, eu entendo e aceito. Mas aceita de coração? Não, eu aceito. Porque às vezes você aceito conversando. Senhora, quantas vezes eu fui propor projetos de lei dentro da Câmara que os vereadores não aceitavam? E eu entendia o posicionamento deles. Eles votavam, eu não olhava mais na cara dos vereadores? Jamais. Pode perguntar para todos os vereadores. Já aconteceu o contrário, né, Cissa? Ah, sempre. Então, não é bem assim. Como é que é? Mas aí não é da minha parte, aí o problema é do outro. Não, só estou te dizendo como exemplo, né? Mas como diria na psicologia, cada um trate os seus traumas, cada um trate os seus problemas, né? Se essas pessoas não conseguem entender de que eu acho que a gente tem que trabalhar com harmonia, né? Eu tenho muita divergência com muitos vereadores que estão ali na Câmara. Mas jamais vou desrespeitar o pensamento deles, né? Ô Cissa, aqui, ó. Mas já cheguei a brigar com muitos vereadores porque eles não acreditavam nos meus projetos. Mas ali no momento é importante aquela disputa, sabe? Uma coisa é brigar, outra coisa é discutir o assunto. Isso. Mas eu brigava porque eu acreditava. Aí a gente briga. Você brigava em prol do assunto. Você defende a sua tese. Você passou pelo PSB, que segundo você é um partido centro-esquerda. Sim. Né? Aí você foi para o PT, que é um partido de esquerda. Hoje que eu queria entender o que é o Partido dos Trabalhadores. Se é esquerda ou se é centro-esquerda. Tá. Né? Porque se a gente pensar na composição do governo, aí, né, quem está no governo é um presidente do Partido dos Trabalhadores. Mas, teoricamente, ele sendo presidente muda um pouquinho essa formatação, não é isso? Por exemplo, se tiver... teria que mudar? Não, eu te falo o seguinte... É isso que eu falo, que aí eles fazem as críticas a mim. Ué, mas então quer dizer que ele é o presidente, mas só porque ele está no poder, ele tem que compor com outros partidos, ele pode ser moderado? Não, mas o comportamento muda. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Não, estou te falando porque aí a briga do PT é essa. Não, mas vamos colocar as coisas da seguinte forma, Cissa. Nós não estamos falando exatamente de coloração partidária nenhuma aqui. Mas se o presidente que fazia piquete na porta de fábrica, hoje, se tiver uma greve, o que ele faz? Ele apoia ou ele vai lá tentar dissolver? Ele tem que colocar o ministro dele para trabalhar, né? Trabalhar do lado dos trabalhadores ou do país? Na verdade, ele não vai ser sindicalista, porque ali na greve Exato, é isso que eu tô sindicalista, né? Aí quem tem que brigar é o sindicato. Ou quem tem que defender o trabalhador é o sindicato, ou defender o patronal é o sindicato do patronal, né? O que ele tem que fazer? Leis para quê? Para beneficiar os trabalhadores. Para deixar os trabalhadores terem condições de trabalho. E eu acredito nisso. Concordo com você. Mas a gente também tem que legislar. Não, mas é porque a gente também tem que legislar para o empresário. Porque o governo não é para um. Você falou a outra parte, quando eu falei concordo, mas em parte, mas se não tiver um empresário, não tem trabalhador. E se tiver o trabalhador também sem o empresário, um complementa o outro.
Um depende do outro. Isso, exatamente. Por isso que eu falo... Nós não estamos falando de política partidária, nem de A, B ou C. Nós estamos falando de política de governo. Nós estamos falando de filosofia de trabalho e política, né? Que aí, na verdade, a pergunta que eu te fiz antes. Política de governo, tá? Exatamente. Porque aí o política de governo é diferente de política partidária. Exatamente. Né? Você tem que separar. Tem. Então você passou pelo PSB, Sim. moderado, esquerda moderada, ficou no PT, que você falou que não está entendendo bem, e hoje você está no Solidariedade, não é? Que é centro-esquerda. Que é centro-esquerda. Tá. Então, e você, como é que você se classifica? Porque Eu classifico como cis. Como é que é Eu não tenho essa visão de radicalismo, eu já tive. Não digo radicalismo, mas estou sendo honesto. Sim, sim. Eu já ouvi alguém falar assim, a Cissa mudou de partido, mas ela tem um sanguinho... Continua com o pé no PT. Continua com o pé no PT. Eu continuo acreditando que a gente tem que fazer política com seriedade, defendendo as pessoas, né? Os direitos humanos, os trabalhadores, governando para todas as pessoas. Eu acho que é isso que tem. Quando o governo Lula faz uma propaganda, o governo é para todos, eu acredito sempre nisso. Porque enquanto vereadora e como política, eu tenho que pensar que eu vou estar legislando para todas as pessoas. Posso gostar ou não de determinadas legislações, mas eu vou estar legislando para todas as pessoas. E a gente tem que pensar de que nós trabalhamos com o Código Civil, a gente trabalha com o Código Tributário, né? Aqui em Poços tem o Código Tributário Municipal, que é a legislação de pagamentos. Eu defendi muito que fosse feita uma regulamentação, quando cobrou o ITBI errado na época. Eu fiz uma grande discussão para que a gente levasse à tona essa discussão para a população, para as pessoas saberem. E eu acho que é isso que é o papel do vereador, que é o papel do político, né? A gente aprender o que são as legislações. Agora, eu acredito muito no ser humano, né? Apesar de que muita gente... Aliás, nós temos que acreditar no ser humano. Mas eu ainda acredito que as pessoas têm. Eu critico muito esse movimento que nós estamos vivendo, que é um sistema capitalista neoliberal, de que todo mundo agora é empresário de si mesmo. E as pessoas têm que se valorizar, têm que se defender. Né? Mas o problema maior, Cissa, sem te interromper, mas já me interrompendo, é o ser humano que você falou que você acredita. Sim. É ele ficar achando que o governo tem obrigação de cuidar dele. Não tem obrigação de cuidar, mas tem obrigação de fazer políticas públicas. E acha que depende do governo. Mas é uma minoria, vou falar a verdade. Eu não acredito, Cissa. Tanta gente fica aí baseado e encostado nos benefícios do governo. Isso é uma falsa realidade. Se você pegar os dados da Secretaria de Promoção Social e das secretarias, todas que fazem essa fiscalização, você vai ver que é uma minoria, principalmente aqui em Poços. O que acontece é que existem prefeituras que não fiscalizam. Tem prefeituras que não fazem o papel de casa. Tem governo que dá benefício para coleguinhas. O que aconteceu na pandemia? Pessoas receberam benefício sem ter como receber. Então, isso eu acho errado. Não, isso não é errado, isso é crime. Exatamente, mas aí que nós estamos falando, aí não é o pobre, é o rico. Olha que gravidade. Mas aí é problema dele, ele não, tá errando. Não, é o problema da fiscalização que não acontece. Pois é, mas eu acho que antes da fiscalização, o benefício vem de algum lugar e vem para aqueles que necessitam, né? Deveria ser. É assim, só que no meio do caminho desvia, é isso? Exatamente. Aí porque falta fiscalização. Falta fiscalização nesse momento da prefeitura, que as prefeituras que fiscalizam. O Bolsa Família é um critério, assim, eu fiz um estágio agora no CRAS, aqui no centro. Se vocês vissem a quantidade de documentação que essas pessoas têm que apresentar, não é fácil. Não é fácil burlar o sistema. Muitas pessoas aqui não conseguem o benefício. E pessoas que precisam do benefício. Muitas famílias carentes de imposto de Caldas, às vezes, não conseguem. Você está falando do Bolsa Família? Exatamente. E você acredita que tenha pessoas que estejam recebendo o Bolsa Família que não precisaria? Eu acho que não consegue mais, porque agora a fiscalização está muito mais rígida. Cissa, você falou de fiscalização. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um carro. Você para na rua, o semáforo está vermelho, está fechado para você. Não tem fiscalização. Você avança ou você espera ele abrir? Eu espero ele abrir. Minha vida é maior do que o sinal. Então, não é questão de fiscalização, é questão de educação. Exatamente, mas quem que faz esse papel de distribuição é o governo, não é as pessoas. Elas vão lá e apresentam a documentação. Olha que doideira que é. Elas vão lá e apresentam a documentação. Quem que passa essas pessoas por esse processo? Não é as pessoas. Porque todo mundo acha que tem direito. Esse que é o grande mal.
Muitas pessoas acham que todo mundo tem o direito, mas elas não acham que elas têm deveres e obrigação. Então nós chegamos à conclusão que tem muitas pessoas que recebem benefícios. Sim, então, mas eu falei, e então muitas não é delas minoria. são ricas. Então não era a minoria. Mas eu tô te falando que às vezes as pessoas que mais necessitam não recebem. Desses Porque é benefícios, isso que eu tô te falando que não são as pessoas desses encostadas. benefícios que essas pessoas recebem, você acha que todos esses benefícios são válidos? Sim, Todos eles? sim. Principalmente do Bolsa Família. Do Muitas Bolsa Família. pessoas saíram da E essa pobreza. bolsa presidiária, o que você me fala? Mas onde que existe Bolsa Existe Presidiária? um salário que se dá à família do presidiário? Eu não tenho essa informação completa por te passar, não, Marquinhos, mas existia um auxílio. Existia algo assim. Não era. Nunca existiu isso? Não é auxílio ao presidiário. Isso é A família. Aí que tá. A Isso é a família. família. A família. Mas aí você acha justo uma mulher que tem 5 filhos para criar Não, e a pessoa for lá. Mas na verdade elas recebem, não é um salário. É para manter um filho. Não, a gente não está Eu, questionando na a verdade, legalidade. eu fiz essa pergunta a vocês. Sim. Qual é a sua opinião com relação a isso? Sim, eu sou a favor das pessoas receberem. Ô, Apesar Cícero, de que a minha mãe foi abandonada pelo meu pai com 4 filhos, minha mãe nunca teve nenhum benefício na vida dela, nunca recebeu Bolsa Família, nunca teve nada. Eu nunca estudei em nenhuma universidade com FIES, porque na minha época não tinha, era a maior dificuldade. Por isso que eu acho que eu sempre fui a favor das pessoas terem oportunidades, mas eu nunca tive nenhum desses deixa eu te benefícios. perguntar uma coisa, Cis. O centro-esquerda ou a esquerda é mais próximo do comunismo ou da democracia? Nós vivemos uma democracia, Pois é, mas mas isso não tem comunismo, não. Isso daí é tudo uma falácia, né? esquerda não tem a ver com comunismo? Não. Quando Nunca fala teve? comunismo... Quando a eu falo gente tem que comunismo, pensar- é esquerda extremista. Ah, tá, mas aí nós não temos aqui no Brasil uma esquerda extremista comunista, porque nós vivemos um sistema democrático. Aí tem que viver em outros países que são a favor do comunismo, né? Nós vemos... Quando a gente fala... É, exatamente, democrático nós vivemos- capitalista. Então, mas isso as duras penas, né, Cissa? Acho que é uma luta, Sim, porque nós tivemos uma ditadura militar, né? não é? Exato, né? Nós passamos um processo muito difícil. Agora, quando as pessoas falam de comunismo, a gente tem que pensar, a palavra comunismo é uma palavra que é de comum para todos, né? Aí as pessoas vêm, porque o comunismo vai tirar minha casa, porque o comunismo vai pegar meu carro. Não existe nada disso, né, gente? Ô, Cícero, mas eu já fui em Moscou e na Rússia 2 vezes. Então, mas aí lá é o sistema deles, não é o nosso sistema aqui. Mas é um sistema comunista, que era comunista. Mas então- Hoje ele é pseudo-comunista. Mas você não tinha direito à propriedade. O cidadão russo não tinha, da União Soviética, não tinha direito à propriedade. Isso é comunismo. Então, mas aí o que eu tô te falando é específico de cada lugar que tá vivendo o O que a comunismo. Venezuela vive hoje, Cissa? Eu não acho que é uma democracia. Então é o quê? É o quê? Eu não É sei comunismo? falar. Eu não sei falar, porque eu não vivo na Venezuela. Não. Pelas Não, eu notícias que entendi. você vê, é uma pessoa inteligente, estudada. Sabe o que acontece? Assim, é uma situação que se a gente for entrar nesses médios de outros países, de outras coisas, a gente esquece de falar o que nós vivemos aqui. Não, mas nós Né, vamos porque falar assim- o que nós vamos viver aqui. É, nós vamos falar do seu futuro. Não, porque assim, ó, a gente quer uma entender situação uma muito coisa diferente. Eu assim. não sou comunista, não defendo essas ideias comunistas que as pessoas Não, acham que comunista tem eu que sei que pegar você em não é. arma e que tem que fazer, porque assim, não é o meu perfil de pensamento de vida, né? Mas eu acho que a gente tem que defender a nossa democracia, que quase foi por água abaixo agora, nesses últimos anos, né? Vamos voltar na Cissa aqui. Você... Vamos voltar para a nossa realidade aqui, voltar pra de Cissa. Poços de Caldas. porque eu acho Mas eu acho que interessante, Sim. nós estamos informando aquele que está nos assistindo, Cícero. Mas aí com a, é com a muito inteligência curto do se a gente Marquinhos. pegar, se falar assim, ó, o que é comunismo sem a gente ter uma aula de história. Por quê? Porque fica aquela parte só, porque eu sou a favor ou contra o comunismo, né? Eu sou a favor da democracia. Né, que é o que a gente vive aqui. Porque assim, se a gente fosse pensar, se eu sou a favor, aí eu teria que ir para outros países, ou então queria que lutasse para ter comunismo aqui no país. Eu não acho que é o sistema ideal, até porque a gente, como disse, nós vivemos uma democracia capitalista. Nós não estamos dizendo que nós estamos vivendo num sistema comunista. Nós estamos definindo o que é a esquerda, se ela aproxima mais do comunismo. Então, mas é isso que eu isso estou que te nós falando, falamos. não existe isso. Na minha visão política, hoje, não existe comunismo dentro de partidos de esquerda. Então você acha que o governo está no caminho? Que governo? O atual? Ele está no caminho? Do comunismo? Não, não. No caminho certo. Sim, certo. Ele está administrando para todo mundo. O que nós temos no governo do Lula? Todos os lugares, todos os partidos que precisam conversar estão lá dentro.
É PP, é PL, é União Brasil, é MDB. Conversar, é o PT. conversar, você pode conversar Não, com eles todo estão mundo. no governo. Não, O PL? Sim, tem cargos. Olha pra você ver. Então Pois assim, é uma é. miscelânea de situações. Por quê? Porque hoje quem administra, quem governa, vamos falar a verdade, é o Congresso Nacional, que vota as nossas leis. Então nós não vivemos no presidencialismo. Uai, do jeito que O nós estamos parlamentarismo? vivendo, do jeito que nós estamos vivendo, para quase um parlamentarismo, né? Porque quem que vai lá, quem que dita, quem que vai pôr os projetos para votar, quem que faz as emendas impositivas, são os nossos deputados. Que são bastantes, né? São muitos. Ô Cícero, falar em deputado, você em 2018 e 2022, 2022 e 2018. você saiu candidato a deputada federal pelo PT. Sim. Tá. E com essa mudança, você saiu do partido anterior, ou seja, do PT, por quê? Por falta de oportunidade de ser uma candidata? Não, eu tive algumas divergências ali dentro de pensamentos, mas assim, eu fui muito tranquilo, porque assim, na verdade é uma opção minha, né? De eu estar ou não no partido, né? Eu não me sentia mais confortável de participar, então eu parei de participar e não concordava com algumas atitudes, mas jamais saí falando, desrespeitando as pessoas, até eu tenho um respeito muito grande Acredito. pelas pessoas que estão ali dentro, pelo presidente, né, do partido, mas eu não... Quando a gente não tem mais essa interação e essa... Perdeu a liga? Perdeu. Perdeu a liga. É isso aí. Cada um vai. A gente tem que respeitar a opinião dos outros, mas assim, não quero impor as minhas verdades, então eu prefiro. Você chegou a ficar um tempo sem partido, não? Hoje Cheguei a ficar sem partido quando eu saí do PSB para ir pro PT. Tá. Dessa transição de PT para. Não. Para. Como é que chama lá o partido? Solidariedade. Solidariedade, você já saiu, Já saí e já filiei no outro. E tá, Já estou tá presidente. feliz? Estou muito feliz. E aí, como é que nós vamos? Nós vamos ter a Cissa como candidata aí? Pré-candidata. A quê? A vereadora. Ah, é? É. E o efeito Cissa? que Nós estávamos conversando sobre isso. O que é? A Cissa foi uma das pessoas mais bem votadas e não se elegeu, né? Por conta do coeficiente Tal do eleitoral. coeficiente. Só que eu não entendo, eu nunca soube. Também não quero nem entender esse negócio de É umas coeficiência contas política. muito doidas. Olha, é uma pernada, né? É uma rasteira, né? O que você sentiu aquele dia, Cis? Olha, eu acho que eu senti mais nessa segunda que eu perdi, né? Isso Você- Na verdade, É que na segunda que você perdeu, você tinha certeza que ia ganhar. Mas isso aconteceu em duas? 2 vezes. Que isso? Uma eu fui com 2.090 votos e agora nessa última 896 votos. Você só explica pra gente melhor esse negócio de coeficiência. O coeficiente eleitoral é a votação de todas as pessoas, né, que vão lá votar. No caso, nós temos 15 cadeiras de vereadores, então você faz um número de votos válidos, que são aqueles votos que tiram os brancos e os nulos, né, todas as pessoas que foram votar, e que aí você computa, tira aqueles valores, o número dos votos, e divide pelo número de cadeiras, aí você dá o quociente eleitoral. Vamos fazer umas contas mais malucas e, dependendo da situação, 5.000 votos para eleger um vereador. Aham. Então, o partido que faz 5.000 votos elege um vereador, né? Então, às vezes, você consegue fazer isso. Nessa que eu tive 2.090 votos, faltou 90 e poucos 2.090 votos é voto pra caramba, né? 90 e poucos votos para me eleger. Em compensação, por outro lado, um vereador ou um agente político que puxa muito voto, ele puxa alguém para dentro Com com menos muito votos. pouco voto. É o efeito Tiririca, o efeito Nicolas, né? Exato. Ferreira. É por isso que, então, É. que a gente vê, quando chega a época de eleição, né, os partidos ficam loucos querendo buscar candidato. O cara passando na rua, vem cá ser candidato. Né? Mas agora tá difícil, né? Essa situação de mudança eleitoral. Hoje, nesse sistema, não é puxar qualquer um para ter candidatos, até porque Tem que ter qualidade. não tem mais coligação. Antigamente tinha uma coligação, então você podia juntar 2 partidos e você dividia ali e soltava mais número de candidatos. Agora não, agora você tem que soltar 15 mais 1. O partido tem que soltar 16 candidatos, com uma chapa completa, né? Ô Cissa, política te deu mais alegria ou mais tristeza? Eu sou uma pessoa muito feliz. Não, você entendeu? Estou falando de Entendi. decepção. Não, nunca me deu, assim, a decepção, porque eu acho que, assim, eu não guardo dessas mágoas e raiva e de decepção. Eu trago como aprendizado.
Mas o Todas as coração não coisas fica ruins. apertado quando você fica contrariado? angustiada, mas como É diria o dia que você perdeu. Lacan, a angústia é muito importante. Você sabia que é a angústia que movimenta a gente? Então, mas é muito triste. Você fica um período ali pensando, puxa vida, né? Olha, o que podia ter feito, podia ter acontecido. Às vezes, ó, eu tenho um projeto que eu acho que é maravilhoso, que foi aprovado, que virou lei dentro da Câmara e até hoje não saiu do papel, porque nenhum vereador tem coragem de tirar do papel, que chama Câmara Itinerante. É levar a Câmara para a população, né? Tirar a Câmara. Forma? Como é que é isso? Você faria as reuniões da Câmara nos bairros. Nos bairros, né? E aí levaria todo o escopo da Câmara uma vez por mês. Uma coisa tão simples. Eu Tão concordo que simples. seja uma coisa bastante simples. Assim como existe Numa Câmara que tem dinheiro, o né? executivo itinerante também. Né? Isso. Porque aí você dá oportunidade para as pessoas ouvirem. Vocês veem quantas legislaturas que tentam fazer movimentação para levar a população na Câmara. Eu acho que esse tipo de coisa não precisa nem de lei, né, Cis? Eu também acho que não. Bastava combinar, vamos ser uma Câmara itinerante? É. Coisa simples. Mas olha para você ver que mesmo uma Não lei. precisa de um regime interno para isso. É que tem um regime interno para você seguir algumas normas para você virar documento. Aí teria que ter, porque Pra ser oficial. Para ser oficial e transformar aqueles pedidos, aquelas solicitações daquela população em documento oficial, né? Que aí você tem registros. Ok. Você tem esperança ainda que isso aconteça? Eu tenho, na próxima legislatura. Mas quando você estiver lá, ou através de outro vereador, você acha que isso vai andar? Nesse mandato não vai mais. Não Nessa dá legislatura tempo, não dá não nem vai. tempo também. Não né? dá nem Até porque ano tempo. eleitoral também não dá para fazer, né? E tá todo mundo pensando em outras coisas. Eles não pensaram os 4 anos, né? Vamos pensar no último Você ano. já né? está trabalhando, Cissa? Não, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, sabe? De acreditar que as pessoas têm a liberdade de escolher quem elas querem, né? Então, eu sou pré-candidata, pode ser que aconteça no meio do caminho de eu não ser candidata. Não sei. Mas Né? você esteve pré-candidata a vice de alguma chapa? Não, Antes? não. Semana passada, liguei Isso pra foi Cissa. fofoca. É fofoca? Foi Cissa, fofoca. ô Cissa. Foi fofoca que Vamos lá. caíram direitinho. Liguei pra Cissa. Vamos lá participar do café com manteiga e tal. Tem água mineral. Posso Ela falou assim, participar? deixa eu definir primeiro. Né? Falou, aqui não posso, eu vou pra Brasília. Manda água pra mim. Vou pra Brasília. O que você foi fazer lá? Fui fazer a organização do partido. Aham. Porque, assim, a gente tem o partido que já tinha a comissão provisória aqui em Poços. Foi feita uma mudança com a nova comissão, que eu estou presidindo, tem mais um grupo de pessoas comigo ali, e eu precisava fazer essa transição junto com a executiva nacional. E aí eu fui falar com o presidente estadual que estava lá e com o Paulinho da Força, que é o presidente, para que a dar gente uma pudesse força, organizar. para dar uma... Pra dar uma força. Para dar uma força e organizar agora a nossa eleição, né? Porque é assim que faz política, sabe? A gente tem que ir atrás dos partidos para a gente garantir a nossa prioridade. Quem mais está no Solidariedade aqui em Poços? Assim, que você poderia citar como uma pessoa, assim, referência. O João Alexandre estava aqui, que era presidente. Que é lá de Que Machado. agora está em secretário. Machado. Isso. A gente está construindo uma chapa, então tem pessoas ainda que eu não posso informar, que está Bom, filiando. Agora então a gente está caminhando. Então, num campo- hoje quem é? Quem é essa? Hoje ainda nós temos uma comissão provisória, por enquanto. Então nós estamos caminhando ainda num campo minado, é isso? Nós temos que pensar bem antes de falar. Não, é porque assim, dependendo da situação, eu estou construindo os pré-candidatos e pessoas que vêm para o Solidariedade para ser candidatos. Eu não estou anunciando porque acontece muito de pessoas irem fazer alguma ameaça para algum Tem pré-candidato. algumas incertezas Tá bom, ainda. você não vai Então, falar esse- nome, não. mas o Solidariedade vai ter candidato Vai ter candidato, uma chapa completa para vereadores. para prefeito e vice-prefeito Não, para também? prefeito e vice-prefeito nós já temos um apoio. Vocês vão apoiar alguém? Vamos outra apoiar o chapa? Ulisses. Ah, é? É isso, nós já fechamos com o Ulisses. Nós Quem vamos é o apoiar vice do Ulisses? Tereza Navarro. Ela assinou essa semana. Parece. Isso. aham. E o resto? Os outros partidos? Quem vem? O MDB, o da Tereza e o Solidariedade. Do Tereza qualquer? PRB. PRB, ela era do PL, PL. né? Aliás, ela era presidente do PL. Isso. Tá. Hoje o presidente é o Marcelo. Marcelo. Como é que você vê hoje a nossa Câmara Municipal? E até mesmo o nosso Executivo? A Câmara eu vejo com muita tristeza. Por quê? Porque os vereadores não conseguem ter uma harmonia. Os vereadores brigam o tempo inteiro. Eu nunca vi uma Câmara que discute em todas as sessões legislativas. Mas há algo positivo na Câmara? Eu não vejo nada. Quando tem muita briga, Você não tem produção Não, tudo de conteúdo. Só estou Assim, dizendo que se
Ainda há alguma coisa positiva? Eu vou falar a verdade pra você, eu não vi nenhum projeto relevante de conteúdo. Inclusive, tem alguns outros projetos que eram meus que eles foram fazendo algumas modificações para dar uma melhorada. Agora, eu acho que assim, eu acredito que tem algumas construções. Eu não vou falar que a administração do prefeito é a pior administração do mundo. Né? Boa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que ele fez algumas importantes movimentações na cidade. Inclusive, é bom deixar claro que quem votou a concessão do turismo não foi essa Câmara, foi a Câmara passada. Foi a Câmara anterior, eu sei disso. Exatamente. E eu peguei debaixo do braço o projeto, levei para que a gente pudesse sentar. Eu fazia parte da mesa diretora com o Carlos, o Gustavo Bonafé e o Ricardo. Nós fizemos uma reunião. Você lembra quem que era o secretário de turismo? Era o Ricardo. E depois o Will deu a tramitação do encaminhamento do projeto, que você era secretário. Foi uma aprovação técnica ou uma aprovação política? Do quê? Do projeto? É. Foi uma aprovação técnica. Técnica, né? Sim. Boa resposta. Também entendo. Porque não teve como a gente fazer uma legislação sem ter as especificações técnicas. E era uma das minhas grandes brigas. Não. A diferença que eu te pergunto não é com relação à formatação, da terceirização, que a gente chama de... eu achei que você estava falando do projeto. Cessão onerosa do espaço, não é Sim. isso? Eu estou falando assim, da formatação assim, de entender que era um projeto bom para a cidade. Sim. Tecnicamente bom para a cidade. Eu entendi. Não estou falando politicamente, né? Eu entendi, mesmo acreditando que a política é importante nesse movimento, porque a gente não faz nada sem a política. Porque naquela época eu era oposição. Você era oposição. Eu estava oposição, mas e esse projeto passou por 14 votos. Foi. Porque por unanimidade. Porque a gente ia lá e falava, olha, prefeito, tem que mudar. Tá errado. Vamos mudar. Ele foi rejeitado 4 vezes o projeto. Então, aí por isso que eu peguei debaixo do braço e levei. Falei, não pode ficar rejeitando. Porque eu vou falar a verdade, quem fazia essa rejeição não era oposição. Quem era? O Fogo Amigo. Eram os próprios vereadores da base do prefeito, que estavam nas comissões que ficavam arrumando empecilho. Então quer dizer que, segundo Freud, você que estuda psicologia, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar? Muito. O que é isso? Essa base política aí de Fogo Amigo é muito pior que a oposição. Porque a oposição... A oposição que foi lá sentar com o prefeito para tentar acertar esse projeto. E o grande problema... E eu não tenho problema nenhum em falar nisso, porque eu tenho como comprovar. Eu estava na mesa diretora com o Carlos, com o Ricardo Sabino, com o Bonafé. O Bonafé nessa época também era oposição. A gente foi lá e foi construindo o projeto. Porque tinha que fazer algumas mudanças e alterações dentro dali, porque senão não ia passar. Só que assim, tinha que resolver. Prefeito, tem que mudar e você tem que entender que tem que fazer desse jeito. Os secretários têm que entender que tem que mandar um projeto de lei desse jeito. Porque tinha muita inconstitucionalidade, não podia passar daquele jeito. Ele não foi atrasado assim, às vezes, um pouco mais do que devia, por questões políticas? Atrasado o projeto? Segurado um pouco? Fogo Amigo. Foi o Fogo Amigo? Claro. Não foi oposição? Lógico que não. Bom, não vou falar em nome de outras pessoas. Você está falando de outros vereadores de oposição? Sim. Não foi, porque ele não tinha nem parte da comissão. O grande problema aí é que a oposição, você sabe que é oposição, né? O Fogo Amigo, você pensa que... E eu vou falar a verdade para vocês, não foi amigo, oposição, foram os vereadores da base que ficaram segurando. Cissa, você sabe que está todo mundo assistindo a Sim. gente, né? Aliás, vai dar o que falar essa entrevista aqui. Vai dar o que falar a entrevista. Quem eram os vereadores que faziam parte das comissões? Cissa, relatores? Essa entrevista vai dar o que falar. Sim. Então você está me dizendo que quem aprovou o projeto foi a oposição. Não, eu estou dizendo que eu, enquanto oposição... Vou me expressar melhor. Você está me dizendo que quem fez força para aprovar esse projeto técnico... Sim. Da privatização ou da concessão do espaço. E eu vou fazer aqui uma defesa ao Paulo Tadeu, que as pessoas têm que olhar. Ele é um cara muito inteligente. Sim. O Paulo Tadeu nunca segurou o projeto, engavetou o projeto. Quem engavetava era vereador de oposição, de situação, na nossa época. Os meus projetos eram todos engavetados. É o Fogo Amigo. É o Fogo Amigo do prefeito, não meu, porque... Não, mas naquela época você era oposição, quer dizer, você não era Fogo Amigo. Não, o que eu estou dizendo é que eu e o Paulo Tadeu, que éramos da oposição, a gente não engavetava projeto do prefeito. A gente devolvia conforme tinha que fazer, ou a gente sentava e mandava, falava, tem que fazer isso. Quantas vezes eu sentei com o Celso Donato, que era secretário de governo na época, para ver alguns projetos que estavam lá?
Quando eu era presidente de comissão, e aí tem que deixar claro, presidente de comissão, vereador que é relator, tem a obrigação de sentar com o executivo para tentar resolver os problemas. Não, é a função dele, né? Mas aí fica essa situação, devolve, volta, joga. Bom, vamos seguir nossa caminhada, Marquinhos? Vamos lá. Você passou... Tem muita coisa para te perguntar, Cícero. Pode ficar à vontade. Você foi secretária executiva do vice-prefeito em 2001 e 2004. Isso trouxe, além do que você já tem de conhecimento político, te trouxe um bocado mais de bagagem? Muita bagagem. Eu aprendi muito com o Zeca. O Zeca foi o secretário de Obras, Planejamento. Zeca Brochado. Zeca Brochado. E o vice-prefeito. O Zeca que me convidou, ele e a EE me convidaram para participar do governo. Foram eles que me convidaram. E aí eu fui ser secretária do Zeca e eu aprendi muito. Eu trabalhei no planejamento, na Obras, inclusive trabalhei com o Sérgio na Obras. Uhum. Eu aprendi demais com os funcionários da prefeitura, com os servidores da prefeitura. Eu conhecia a cidade. Eu ficava com o Zeca lá aos finais de semana, lá no Kennedy, quando ele fez aquelas melhorias lá, que ele cobriu toda aquela estrutura lá do Kennedy, jogou terra, aterrou. Assim, foi um trabalho maravilhoso. Eu participava das creches, a gente montou um grupo junto com a Elke, que também trabalhava na Secretaria de Educação, de manutenção das escolas e da Secretaria de Saúde. Então, a gente tinha uma equipe chamada Equipe Gama, que a gente fazia as manutenções das escolas e dos PSFs, da questão da saúde. Isso era maravilhoso. Eu aprendi demais. Foi uma universidade que eu tive. Já que você secretariou o vice-prefeito, se você hoje fosse prefeito, o que você faria? Eu chamaria o Zeca para ser meu secretário de obras. Mas não é isso que o Marquinhos está perguntando, não. Tá bom. Sim. Chama o Zeca, vai. Chamaria, porque o Zeca entende de muitas coisas que precisam fazer. Mas o que é que o Zeca iria fazer lá? Olha, eu acho que a gente precisaria de ter escolas, reformar as nossas escolas e mais creche. Nós temos um déficit enorme de falta de vaga em creches. Tem muitas mães que não conseguem trabalhar porque elas não conseguem deixar os seus filhos em um lugar. Escola de tempo integral, né? A gente precisa de ter uma escola de tempo integral. Eu colocaria mais psicólogos na rede, porque é importantíssima a questão da saúde mental. Muitas pessoas acabam se medicalizando porque elas não têm esse acompanhamento psicológico. Muitas pessoas vão ficando depressivas e a questão da saúde mental, depois da pandemia, a gente viu que teve um aumento muito grande, né, em relação a isso. Eu faria... muitas coisas que eu acho que eu tenho que fazer nessa cidade, né? Mas eu acho que, assim, Poços é uma cidade que eu tenho um grande orgulho. Eu saio em todos os lugares. E quando eu vou em Brasília, assim, o pessoal, puxa, você é lá de Poços de Caldas. Nossa, cidade do pão de queijo, da cachaça. Traz um queijo pra mim? Traz, exatamente. Fala da a gente tem que vir com uma listinha enorme, sabe? De quantas coisas que a gente tem que levar. Mas eu tenho um grande orgulho de dizer que eu sou assistente de Poços de Caldas, Poços de Caldas. Bom, baseado nisso que você faria como executiva, como é que você avalia o executivo hoje? Eu acho que o Sérgio peca por algumas questões que é peculiar dele. E aí eu também, assim, não vou entrar no mérito porque é o perfil dele, né? Centralizador, né? Uma pessoa mais arrogante, né? Não é fácil lidar com ele. Apesar de eu ter tido muitas boas conversas com ele. Não posso me queixar disso, sabe? Eu sempre tive um bom relacionamento, mas o meu perfil com o dele é bem diferente. E qual é o saldo hoje da administração dele? Positivo ou negativo? Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, mas tem muitas coisas positivas, né? A questão Porque eu te perguntei como é que você avalia a Câmara, Câmara Municipal, você disse que o saldo é negativo. Sim. Então o executivo... Por conta da relação lá dentro. Tá, e eu vou dar um exemplo. Agora eu estou falando do executivo. Sim. Tá. Eu vou dar um exemplo só da Câmara. Eu fui vereadora com Álvaro Canhane, Antônio Carlos Pereira e Paulo Eustáquio, que sempre foram os vereadores, assim, de longos mandatos, né? Vários mandatos lá. E pessoas, assim, que tinham muita diferença de idade com a minha, né? Muitas diferenças de pensamento. A gente conseguia conviver muito bem, né? Tinha uns embates dentro do plenário, que eram importantíssimos, mas a gente tinha uma boa amizade, um bom relacionamento nas comissões. Tá, ok. Se nós já falamos sobre Câmara, agora você participou dessa agora. O que você acha que o Sérgio acertou? Onde é que você acha que ele poderia ter acertado onde ele errou? Eu acho que foi muito tardia essa questão de melhoria da saúde pública, mas eu não contrataria o hospital
de Salto Alto do Pirapora. Eu não fazia aquela contratação que ele fez. Né? Eu faria esses investimentos de saúde, né? Mas não da maneira que foi feito. E eu não queria, eu acho que assim, a reinauguração de uma coisa, Posso falar, mas da UPA. Quer que ajude a UPA? Isso, reinauguração da UPA. O SAMU ele não reinaugurou, né? Não, o SAMU tá tudo sucateado. Tá. Ele reinaugurou a UPA, ele fez algumas modificações, inclusive com 360 mil reais da PUC. Que nenhuma matéria dele ele falou disso. Tá, mas você tá falando da? Saúde. Não, o que é exatamente da saúde? A reforma da UPA. Da UPA, né? Sim. Sim. Perdão, Marquinhos. Nossa, tô te atropelando aí. Não. Pode completar. Mas, ô Cissa, me dá uma nota. Nota eu não dou. Você não dá nota? Não dou. Sabe por quê? Porque esse negócio de nota é muito... Mas como nota se fosse prova. Avaliza. Não avaliza não. Se passa de ano, se não passa. Isso daí é só... Só na hora é só na hora da urna, isso aí. Como ele não vai poder, vamos ver se ele vai fazer o que ele quer. Ô Cissa, tá apertado demais? Não, tá tranquilo. O que eu falo é Podemos caminhar? Esse negócio de avaliar as pessoas por nota, dá a impressão de que é igual a escolinha que a gente tinha, que era o troféuzinho, os estrelinhos, entendeu? Eu não sei, assim, então vamos fazer o seguinte, a avaliação. Quantas estrelinhas de 0 a 5? Olha, tá vendo? É a mesma coisa de você dar nota. Assim, eu acho que o Sérgio tem uma boa administração, mas ele teve muita sorte também por causa da pandemia. A reeleição dele foi muita sorte. Só o Sérgio ou todos os prefeitos? Não, eu tô falando do Sérgio. Ô Cissa, que todos os prefeitos... Não, todos de outras cidades. Aí eu não posso avaliar as outras cidades, porque eu acho que eu convivi aqui, né? A equiparação é inevitável. Porque teve muita gente que não vai votar, né? Ah, tá. Agora você está falando de outra coisa. Porque aí o que acontece? Na pandemia, pós-pandemia, as pessoas não foram votar. Teve um déficit muito grande de pessoas que a abstinência foi muito grande. Abstenção. Abstinência é outra coisa, né? Abstinência é outra coisa. Nós tivemos ainda uma modificação muito grande no nosso turismo, em especial nossos pontos turísticos e coisa que deu uma certa polêmica, né? Essa licitação. Uhum. Eu fiz vários questionamentos na época, enquanto eu era vereador. O trabalho que foi feito na Avenida João Pinheiro, como é que você avalia isso tudo? A Avenida João Pinheiro, você fala no geral. Da retirada das árvores? Eu não achei legal a retirada das árvores. Não só da retirada das árvores, mas a reformulação da João Pinheiro. A reformulação dos pontos turísticos. Na verdade, assim, vamos separar as duas. Tem que separar o que é... Né? Porque, assim, ponto turístico é uma coisa que é uma concessão pública agora, que é uma empresa particular que está fazendo, né? E qual a sua opinião? Que aí não tem nada a ver. Eu acho maravilhoso. Eu fui favorável no projeto de lei de concessão. Eu acho que tem muitas coisas muito positivas. É muito bonito, sei lá, no Cristo hoje, você vê que você tem aonde frequentar, a sua família poder ir. Quando eu vou de bicicleta, eu ando de bicicleta. Eu sinto falta de mobilidade urbana na nossa cidade. Bom, concordo com você. Você vai em Londres, você vai em São Paulo, todo mundo anda de bicicleta. Sim. Mas a topografia também é um pouco diferente também. A gente tem que pensar nisso. A interligação também é muito interessante das ciclovias. Então, você separou entre turismo, administração pública, turismo particular. Falando de turismo, administração pública, por exemplo, a revitalização da João Pinheiro. Sim. A retirada ali onde é que eram os carrinhos de lanches. Sim, sou favorável. Você é favorável a isso? Favorável a vida inteira. Tá. A revitalização da João Pinheiro, e que se pese que tiveram que cortar algumas árvores. Sim. Você acha que o produto final foi legal? Extremista. Não, mas o produto final. Você acha que não deveria ter cortado tudo que cortou? Então devia ter feito a abertura já da terceira via. Abrir a caixa? Não, já abri a terceira via. Caixa de rolagem. Porque você fez a melhoria da João Pinheiro, com o intuito de que vai fazer um monotrilho, né? Que a ideia dele é essa, né? Ainda não tem, assim, tecnicamente, uma definição. Mas ele defende que vai, né? Até o sonho dele é inaugurar o passe municipal com monotrilho. Mas eu acho que ainda é precoce essa avaliação, porque a gente não tem informação de quanto custaria isso. E como seria feito isso. Da visão, né? Do empreendedor prefeito, né? Que o sonho dele é esse, né? E ele fez isso ele melhorou aquela avenida para isso, né? Eu acho importantíssimo o centro administrativo. Deixa só voltar um minutinho aqui, lá nos pontos turísticos. Tá bom. Há quem diga que foi, não vou dizer monopolizado, mas que foi votado por um público
de maior poder aquisitivo, ou seja, as pessoas de menor condição não têm condição de ir no ponto turístico. Porque pagam R$10 de estacionamento? Eu não. Porque o teleférico está R$60? Você sabe que Poços Caldense paga metade. nós está falando de Eu não democracia e vejo. liberdade de expressão. Eu vou até, nesse caso, se me permite, Marquinhos, chefe, discordar. Porque o Poços Caldense não paga. Pois é, mas... Não, paga meia. Não, ele não paga. Paga meia. Ele paga meia no teleférico. Então, é no teleférico. No Tá falando do você teleférico. pagou. Hã? Teleférico sempre o público. de Exatamente, Poços é isso que eu tô pagou. falando. Eu sempre defendi. Não, eu tô porque falando tem que assim, se você pagar quiser ir no Recanto Japonês, no paga R$10. o estacionamento. Postos Caldense... Paga. Não, estacionamento, eu falo, mas não paga para entrar. Não. Não, mas isso daí ninguém paga pra entrar. Quando o Marcos esteve aqui, eu perguntei para ele, então hoje se eu quiser ir no Cristo, eu vou ter que pagar? Ele falou, não. Você pode ir lá, subir e ficar olhando lá. ué. Agora, se você for tomar um café, se você for Mais comer, que justo. se você subir de bondinho, você vai pagar. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte: os R$10 de estacionamento, todo lugar no mundo paga Sim, estacionamento. e depois eu tive lá, deixei carro lá. Tava, Agora, você quer deixei o comer, você carro tem lá. que pagar. Aí é assim, você paga R$10, se você ficar 1 hora, 2, 3, ficar o dia todo lá, o valor é R$10. Se você ficar 5 minutos, é R$10. Sim. Né? Eu não acho errado. Eu nunca fui contrário. Você me perguntou dos carrinhos de lanche. Isso, Eu vamos falar sobre sempre acho que tem que ter uma licitação. Mesmo porque é público, né? Exatamente, o espaço era público. Né? Eu concordo e outra com coisa, você. todo mundo se adaptou. Todas as pessoas que estavam ali foram colocadas. Então, assim, porque tem muitas outras pessoas que também estão precisando de ter um espaço para vender alguma coisa. Elas não tinham o benefício que as pessoas estavam lá. Né? Era de muito tempo, mas ali... Então tá, nós já Já quem concordamos. Melhorar o seu serviço, TV. Sim, tá maravilhoso. É. E há quem diga também, com relação aos carrinhos de lanche, que tinha gente que tinha ali, era vamos dizer, o proprietário iniciante dele lá de trás, e o cara passou a arrendar esse carrinho, esse lanche. E a questão de passou saúde pública, a vender isso daí também para as pessoas, sendo que aquilo lá não era dele, na verdade, né? Tem essa... A gente está focando mais, e o Marquinhos principalmente focando no turismo, que talvez seja atividade. A gente sentiu o que é a falta do turismo na época da pandemia aqui em Poços de Caldas. Talvez seja a atividade mais importante da cidade. Você lembra que eu fiz uma live com uma amiga falando que depois da pandemia, as cidades do interior elas iam aumentar o número de visitantes, porque as Isso- pessoas iam ficar com medo de visitar para outras cidades mais longe Isso ou é para fora uma do país. verdade. Eu tenho tudo lá guardadinho, os estudos que eu fiz. Na pandemia a gente debateu muito, né? Essa questão do turismo, né? Da melhoria no futuro do turismo. E a gente acertou. Pois é, mas aí nós estamos falando de turismo, a gente fala dos pontos turísticos. O Marquinhos está questionando aqui o estacionamento não compõe a oportunidade de você visitar sem pagar, ok? A não ser que você pegue o teleférico, você pague a metade. Agora, você falou dos carrinhos de lanche, que você acha que foi uma decisão assertiva, e as charretes. Eu sou a favor de acabar com as charretes. Eu fui uma primeira vereadora a fazer um projeto de lei para acabar com a atração animal em Poços de Caldas. Depois, os meus colegas vereadores assinaram comigo, o Lucas, a Lígia, o Marcelo e o Gustavo Bonafé, que faziam parte da Qual o comissão. maior objetivo, melhor, objetivo não, qual a maior justificativa para terminar com as charretes? Eu acredito que hoje nós não temos mais uma cidade que tem essa capacidade de continuar com esse meio de tração animal. Você fala por causa do trânsito ou Do trânsito, por conta dos animais, por conta dos porque a animais? gente entende que aquilo ali não é uma atração turística, né? Nós estamos além disso. Eu Tá, sempre defendi. eu vou botar um pouquinho mais de pimenta nessa conversa. Sim. Você sabe, Cícero, que eu já viajou uma grande parte desse planeta. E eu já vi charrete em Nova York, já vi charrete em Londres, já vi charrete em Bruxelas. Por que não pode? Como que eram as pessoas que cuidavam dessas charretes? Aonde elas tinham... Aí, tem que falar isso. Peraí, o trânsito, Não. Vamos tanto para falar da carruagem qualidade das quanto a pessoas. qualidade, isso tem que ser ajustado, né? Exatamente. Só que eu não acho que Poços de Caldas comporta mais ter umas charretes andando no centro da cidade e nas ruas. Eu não Tem estou uma defendendo nem possibilidade de apoiando, eu fazer só uma- estou querendo saber a sua opinião. A minha opinião é que acabe com as charretes. A E vida os inteira charreteiros, foi. o que serão deles? Olha, aí
a gente tem que deixar a cargo do poder público para ver o que fazer. Agora, Você teria uma solução para isso? Não tem. E até porque Se você fosse prefeito. a prefeitura não pode fazer nada. A Com relação, prefeitura não com pode relação, contratar. com relação a quê? A prefeitura pode indenizar. Se ela entender que existe uma legislação que possa fazer isso. Por quê? Porque é uma lei de uma concessão também, sabe? É uma concessão também. Ué, então, não... Tanto é que até a tarifa é aprovada no Conselho de Comissão de Trânsito. Isso. O quanto que eles pagam para o município? Eu não sei hoje. Eu não sei, Então, você sabe? Porque, assim, quando você faz uma concessão, quem tem que ter uma parte tem que pagar, tipo, como se fosse um imposto. Alguém tem que pagar como se fosse um imposto, assim como você paga IPTU. Exatamente. Eu acredito que não tenha isso. Eu não sei falar hoje se tem essa arrecadação. Eu acho que, assim, eu sou muito tranquila em falar isso, né? Eles já tiveram muitas brigas comigo, Xuxa. Mas eu acho que esse negócio de pagar, sem querer cortar sua linha de raciocínio, para pagar tem que haver pelo menos um contrato. Se não tem contrato, não tem nem como pagar. É isso que eu ia falar. Como que vai ter uma coisa... Como eles querem garantir uma coisa que não existe um contrato e a lei é de 1993 e não foi feita mais nenhuma alteração. Deixando bem claro, voltando, deixando bem claro, antes que me interpretem mal, eu não faço nenhum corte pela metade. Sim. Eu não estou falando nem a favor nem contra, eu queria só exatamente saber a sua opinião, caso você fosse executiva dessa cidade e tivesse que decidir isso. Eu não teria como indenizar, não. Pela legislação, eu acredito que a prefeitura não tem como indenizar. Até porque, senão teria que abrir uma nova licitação. Sim. Porque, gente, tudo isso que a gente fala é dinheiro público. A gente trabalha com o público. E os carrinhos de lanche tem que fazer uma licitação. Charrete tem que fazer uma licitação. Tá. Outra Porque, coisa. assim, eu tinha a ideia no primeiro projeto que eu fiz dois anteprojetos. Esse, de extinção da atração animal, com os vereadores que assinaram comigo, e um outro projeto que nós fizemos, um compilado de todas as legislações de defesa e proteção dos animais. Hoje nós temos um Estatuto de Defesa e Proteção dos Animais que virou um anteprojeto e que até agora não transformou em lei. Porque tudo isso tem que encaminhar para o Executivo. Qual é a real posição hoje com relação a esse movimento de tração animal aqui? Qual é a... Panorama. O que eu escuto o Executivo dizer é que ele vai encaminhar um projeto de lei até o final da Câmara para extinguir a tração animal. Existe uma data para isso? E aí tem que perguntar para o Sérgio, porque tudo da cabeça dele lá muda. A ideia, ele já mandou 2 projetos, os vereadores devolveram. A ideia de que ele ia mandar até no meio do ano agora, não sei se ele vai conseguir mandar. Apesar que esse ano é um ano curto, um ano eleitoral e um ano que decisões políticas são complicadas, né, Cissa? Sim. Quem tem coragem tem, quem não tem, não tem. Você acha que Mas é porque é verdade, gente, ué. Eu sou muito tranquila. Porque, assim, foi prometido, foi falado, foi debatido várias vezes e ele garantiu que vai fazer. Aí não foi eu que garanti, foi ele. Então, eu estou sabendo que se você hoje fosse vereadora, você diria não para o projeto. Diria sim para o Aliás, projeto. perdão, não para a continuidade. Sim, eu diria sim para o projeto. Provaria o projeto com muita tranquilidade. Ok. Isso aqui que eu falo está tudo público notório, está lá assinado por mim, um anteprojeto. O projeto teve maioria lá na Câmara? É anteprojeto, não precisava, tinha 5 assinaturas. Nós tivemos 5 assinaturas. Desses vereadores que compunham comigo essa comissão de estudo de defesa e Não proteção. quer contar quem são eles? Não? Eu já falei, é o Lucas, a Lígia, o Gustavo Bonafé e o Marcelo. Ok. Muito bom, hein? Bom, posso Pode. perguntar mais? Sim, Essa função aqui, a nossa profissão chama-se perguntadores. tá ótimo. E nessas Pergunta. funções, a pergunta é: você ia montar a chapa com o Ulisses como vice deles, caso ele saísse prefeito, ou como pré-candidato? Eu e o Ulisses nunca chegamos a falar que eu seria a vice dele. Não? Não, nunca. Não havia nenhum tipo de acordo naquela época, antes do Solidariedade? Com o Ulisses, não. É. Com o Ulisses eu comecei a conversar quando eu estava com Solidariedade só. Sim? Sim, eu conversei com o Paulo Ney antes, conversei com outras pessoas, menos com o Ulisses e com o Heloísio. O Ulisses eu conversei quando eu já estava com Solidariedade e com o Heloísio eu conversei a semana retrasada. Tá tudo certo entre vocês? Tudo Não tranquilo. existe nenhum tipo de desacordo? Da minha parte, não. Nem do Ulisses.
Eu e o Ulisses nunca tivemos uma conversa de que eu seria a vice dele. Isso foi uma fofoca. Porque nós já tocamos nesse assunto foi assim, ó, superficialmente antes, agora a gente está entrando mais porque, profundo. Assim, as pessoas o que você acha dele? O que elas querem, né? Escuta tudo, né? Não, escuta o que ela quer. A tem pergunta uma pessoa que escuta só o que ela quer. Ela acha que ela faz uma tempestade, aí começou a mexer as pacientes. Tem possibilidade? Tem. Porque eu não estava aguentando mais responder, não. A pergunta é... Inclusive, eu falei com o Heloísio 15 dias antes, e ele sabia. Eu fui muito tranquila na minha conversa. A pergunta é, a Tereza foi uma boa escolha do Ulisses para caminhar com ele? Eu acho que não é que é uma boa escolha do Ulisses, eu acho que é uma composição. Né? Porque assim, eu não gosto de falar no sentido como se a Tereza fosse uma mulher objeto. Não, pelo contrário. Não, pelo amor de Deus, não estou falando que você falou isso, pelo amor de Deus. Tá. Mas é pra gente responder isso para as outras pessoas que estão falando, porque eu acho muito importante falar que a Tereza tem uma história política. Tem uma autonomia. Ela já foi secretária de Estado. Foi secretária de Estado, foi secretária municipal, tem a história Foi secretária municipal, tem um histórico muito rico na família dela. Exatamente. E ela é uma ótima pessoa. É uma pessoa competente, trabalhou muito nos bastidores, na política, ela entende muito Então a gente tem que disso. deixar bem claro isso. Mas assim, como diz aquela música, mas que o vice-prefeito, mesmo que seja eu, achei que você queria esse lugar? Eu não. Nem se fosse convidado? Você nunca pensou em ser prefeita em Poços de Caldas? É isso? Não, a pré-candidata a prefeito eu já até fui pelo PT. Sim, mas não deu o andamento conforme eu gostaria que fosse. Né? E como é que você avalia hoje as forças entre situação e oposição? Estão equilibradas? Como é que está essa balança aí? Não tem nada equilibrado. Nos olhos da Cissa, que tem tanta experiência política. Não tem nada equilibrado, tá uma confusão. É uma eleição muito confusa. Uma eleição com muitos candidatos a prefeitos. Cada hora aparece um diferente. Aliás, apareceram alguns agora. Apareceram mais uns 2 aí, né? Pode aparecer mais uns ainda. Possivelmente. Né? Entendeu? Eu nunca falei que eu não tenho... nunca quero ser prefeito. Lógico que a gente, enquanto está na política, a gente tem sonhos, né? Eu tenho sonho de ser deputada. Eu tenho sonho de ser prefeita de Poços de Caldas um dia, né? Mas eu posso encerrar minha carreira agora também, não tem problema. Agora, eu não tenho ego político, de fazer tudo a qualquer custo. Uhum. Eu nunca tive isso na minha vida. E eu acho que isso daí é muito bom, é um bom ensinamento que a minha mãe sempre deu para mim e para meus irmãos. A gente vai conquistando as coisas conforme a gente vai se capacitando para fazer. Eu venho me capacitando. Eu formei de sociologia, eu sou socióloga, eu sou política, eu tenho 27 anos na militância política, eu fiz pós-graduação em gestão pública, agora estou me especializando em psicologia, que eu quero aposentar sendo psicóloga ou psicanalista. Então, assim, tem coisas na vida da gente que a gente vai escolhendo, né? Não se faz nada sem trabalho, né? Não. O resultado de tudo Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Antes da minha vida política, eu queria ser cozinheira. Então, eu acho que você deve Que bacana. continuar trabalhando da forma que você vem trabalhando. Sim. Que eu acho legal, independente do partido que você esteja. Uhum. E o que tiver que acontecer, vai acontecer pelo bom trabalho ou pelo mal que você faz, né? Sim. E acredito que você vai fazer. As consequências são de cada ação da gente. Toda ação tem uma reação, né? Mas vamos deixar claro, nunca fui candidata a vice-prefeita na chapa do Ulisses, nunca o Ulisses me prometeu, nunca tinha esse diálogo com o Ulisses. Eu tinha o compromisso de ter uma chapa de candidatos a vereadores pelo Solidariedade. O Partido Solidariedade me queria como candidata a prefeita. Mas eu falei para eles que eu acho que não vai ter momento. Essa chapa no Partido Solidariedade, você já falou. Isso. Não vai haver a chapa majoritária Solidariedade. Não. Tá? Ela vai compor com outras chapas, conforme você disse. Isso. Não é verdade? Eu quero te perguntar uma coisa. Sim? Quem vai ser o candidato a prefeito? Do prefeito? Paulo Ney. E Você crava, xizado nele? vi falar isso também. Pois é, mas... E eu gosto Estava dele. querendo ouvir meu isso da amigo. Cissa. Eu gosto muito do Paulo Não Ney. desejo mal para ele. Não, na política, assim, eu fui fiel, olha pra você ver, ferrenha opositora ao Navarro. E quando eu tive a oportunidade de fazer assessoria política para a Tereza, Eu lembro disso. eu conheci o Navarro e eu fiquei apaixonada por ele. Eu aprendi muito
Muito. Navarro ensinou, não foi só para você, foi para todos assim, nós. Muito orgulho de falar. E assim, e não foi só a política, foi a parte humana. Porque às vezes as pessoas não sabiam, mas eu e o Navarro, a gente ia na missa no domingo lá no bairro de Lourdes. O Navarro me levou para comer joelho de porco num boteco lá na esquina. Então eu tive assim uma coisa afetiva com a família Navarro. Eu sou amiga da Tereza há muito, muito mais tempo que isso, que assim, aqui é uma cidade muito pequena e a gente tem muitos amigos que a gente cresceu junto. Eu já disse isso. A Helena Moscone, eu adoro a Helena, tá com a loja nova, tô desejando super sucesso para ela. Então as pessoas têm que parar com essa bobagem de que, só porque eu tenho divergência com o pai, não sei o que, eu sou inimiga. Não. Agora, eu fui uma ferrenha opositora ao Navarro, fiz 3 jornais. O Navarro também era duro, né? Era, eu fazia jornal, né? A gente tinha o jornal, o trombone, o corneta. Eu já disse isso também. Eu conheci o Navarro tarde. Eu convivi muito bem com ele. E tenho doces lembranças. E eu acredito que se a Tereza for uma vice-prefeita, será uma vice-prefeita muito atuante e humana. DNA? Sim. E ela DNA também que tá no sangue dela? E ela também tem uma personalidade muito que é peculiar da Tereza. É dela. Bem. Muito bem, estou satisfeito, meu irmão. Você está satisfeito? Satisfeito. Eu pergunto para a Cissa. Foi tranquilo? Foi super tranquilo. Porque tem mais perguntas aqui, Cissa, mas nosso tempo é limitado. Isso abre oportunidade para uma nova chance, né? Com certeza. A gente conversar. E nós nunca tivemos essa conversa desse jeito, nesse padrão de nível de procurar saber o que as pessoas realmente pensam. E não a gente supor o que elas pensam. Esse é o nosso objetivo. O Ildeu pode ser uma testemunha que quando foi secretário de turismo, muitas vezes, muitos projetos que eram encaminhados para a Câmara, eu ligava para o Ildeu para a gente conversar sobre os projetos. Porque eu acho que a função da legislação é essa, dos legisladores são essa, de ter um bom relacionamento com o Executivo. Por quê? Porque a lei vai beneficiar a população de uma maneira geral. É que, na verdade, Cissa, nós nunca fomos opositores também. Não. Nunca fomos de um lado ou do outro. Aliás, eu não tenho esse lado político, nem de um lado nem do outro. Na verdade, a gente acompanha a política, mas não exerce a política ativamente. Tá? Aliás, o nosso lado é do lado de cá, da reportagem, do jornalismo. Cissa, gostei da entrevista. Obrigada. Estou à disposição. Se precisar de outras vezes, ficarei muito honrada. Vamos falar um dia de psicologia. Importante. Também pode. Antes ou depois das eleições? Pode ser antes. Psicologia, para mim, eu estou cursando, eu não vou parar, né? Vou continuar. Você está fazendo qual? Estou no quinto período. Quinto período. Já fiz 3 estágios, estou caminhando já. Muito bom. Gente, tá aí a Cissa batendo papo com a gente, que é Maria Cecília Figueiredo Pípari, né? Sim. Antes eu quero lembrar aqui, convidar você mais uma vez para o Especial Turismo com a apresentação do companheiro Ideu Pereira pela TV Poços. Vamos aqui, aos domingos às 15h30, às quartas-feiras às 20 horas, aos sábados também às 20 horas. Então fica aí o convite para você curtir um bocadinho as aventuras, as viagens que o Ideu faz para esse mundão aí, né, Ideu Pereira? Viajar é bom. Viajar trabalho é melhor ainda, porque você aprende mais, porque você tem que aprender para mostrar para os outros onde que você está. E às vezes, sabe, Cissa, a gente às vezes tem que saber, às vezes até mais do que o guia local, porque você não pode passar a informação, porque a informação dele é a sua informação. E hoje nós viajamos na política. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada a vocês por abrir os microfones aí para a gente poder falar um pouquinho. Política e socióloga graduada em Ciências Sociais, pós-graduada em Gestão Pública e atualmente cursando Psicologia na PUC, vai ser nossa psicóloga. Nós vamos precisar. Ô Cissa, muito obrigado, viu, Cia? Eu que agradeço. Deus te pague por ter vindo aqui, bater esse papo. Espero que a gente se encontre por aí num papo bom que nem hoje, né? A gente sempre se encontra as esquinas da vida, né? Certo. Meu obrigado mais um. Obrigado, Marquinhos. Até a próxima. Lucão, obrigado. Ficou bom aí, compadre? Posso ir embora? O Lucas é o único que nunca erra aqui. Nós erramos, ele não. Eu errei, eu recebi um recado aqui. Você está interrompendo demais a Cissa. Quem? Eu? Lucas, quem está interrompendo? Eu? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então vamos pôr, se nós interrompemos... Cissa.
eu acho tranquilo essas interrupções. E eu sou firme, né? A hora que começa a interromper muito, eu vou falando mais. Mas eu sempre deixo o entrevistado sabendo que vai ter uma sequência da resposta. Sim, é lá. E isso quando ele chega e faz assim pra E eu não titubeei nenhuma resposta, eu fui firme em todos. Ele chega e faz assim pra mim. Aí foi o que foi aqui? Não era pra parar, foi, eu pensei que você me pegou lá. Tá bom. Cissa, mais uma vez, Deus te pague. Viu? Obrigada. Gente, vamos fechar mais esse café com manteiga aqui, na boa, na paz, pra voltar na próxima quinta-feira com mais episódio. Vou dizer mais uma vez, tomara que seja, vamos esperar que seja tão bom quanto esse. Esse foi bom demais, né? Nós estamos aí em todas as plataformas, a Cissa também vai se inscrever lá, assistir nós, bater palma, fazer assim pra nós. Compartilhar também, pode ter certeza. Minhas redes estão lá. Fica em paz, vai na fé e até.